peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. E enquanto você abre 1 Coríntios 11, eu quero lembrá-lo que na última quarta-feira nós iniciamos uma bem breve série que durará, se Deus quiser, até a próxima quarta-feira, de 3 estudos, falando dos meios de graça relacionados, pelo menos alguns meios de graça, relacionados à prática da piedade. Vimos na última quarta-feira a pregação da palavra, ressaltando esse aspecto prático da questão da piedade, com o texto do Dr. Joel Bick. Hoje eu quero tratar com vocês aqui a ceia do Senhor, o sacramento da ceia do Senhor, em ligação direta com a piedade, a nossa vida de obediência e de santidade ao nosso Deus. E eu vou usar o texto hoje de um teólogo, de um pastor presbiteriano escocês já falecido, que é o Robert Murray M'Cheyne, bastante conhecido, faleceu bem jovem, nem completou os 30 anos de idade, e é conhecido pela sua grande capacidade teológica, bem como também sua piedade. O título do texto dele é "Fazei isto em memória de mim". E eu quero usar o texto base aqui para essa doutrina, 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao versículo 34. Apenas como nosso texto base aqui, como eu disse, não será uma exposição sequenciada desses versículos, mas focando aqui especialmente na ordem de Cristo com relação à sua ceia. A partir do versículo 17, diz assim o Senhor: "Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis à igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém." Bem, ele começa o seu texto com esse título, extraído dessa fala do nosso Senhor: "Fazei isto em memória de mim", e em seguida já apresenta para nós aqui algumas razões pelas quais a ceia do Senhor é a mais doce das ordenanças. É assim que ele coloca: a ceia do Senhor é a mais doce de todas as ordenanças. Primeira razão para isso: por causa da ocasião em que ela foi instituída. A ocasião em que ela foi instituída. Veja, o texto é muito claro no versículo de número 23, aqui, 1 Coríntios capítulo 11, que foi na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi
traído. Naquela noite, a noite assim mais escura que já existiu neste mundo, mas ao mesmo tempo a mais brilhante. Percebe? As duas coisas presentes ali. Aquele momento em que o Senhor institui a ceia, na ocasião da Páscoa, pouco antes de ser entregue e levado, conduzido para em seguida, no outro dia, ser morto, ele institui essa ordenança para a sua igreja. Então a ocasião ela é especial, esse é o ponto aqui dele. Ela foi instituída numa ocasião especial, próximo à morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o aspecto de escuridão aqui que ele ressalta, e ao mesmo tempo de luz, de brilho, estão presentes, os ambos não se anulam. Por quê? É claro que há escuridão pelo fato de que o Senhor iria para a morte, e isso não é algo bom em si mesmo. Cristo tem que morrer pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar. Claro que isso foi algo ruim, é algo, a morte é algo terrível, e o nosso Salvador teve que enfrentá-la, mas ao mesmo tempo é na sua morte que nós temos vida, é por causa do seu sacrifício que nós temos salvação. Então as duas coisas estão juntas, a escuridão daquela noite ali que se aproximava, a sua entrega para a morte, mas também o significado daquilo, redentivo para o seu povo. Então, primeira razão porque a ceia do Senhor é uma doce ordenança, a ocasião em que ela foi instituída. Lembre-se, a conexão aqui, ele não cita isso, mas obviamente esse era o seu entendimento também, como um bom presbiteriano, a ligação que isso existe também com a própria Páscoa. A Páscoa foi instituída pelo Senhor também num contexto semelhante. O que iria acontecer? O Senhor iria executar os primogênitos do Egito. Na verdade, todos aqueles que não estivessem com o sangue do Cordeiro nos umbrais de suas portas seriam executados, todos os primogênitos. Israel foi poupado por causa disso, não simplesmente de sua etnia. Pois bem, o contexto de morte está presente, de anúncio de morte, mas também de livramento, de redenção, uma ocasião especial. Claro que o contexto da ceia é ainda mais especial porque na Páscoa você tem aquilo por meio de sombras, de tipos, apontando para a obra do Redentor. No contexto da ceia, agora o cumprimento disso se dará. Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, será imolado. Então a ceia ainda é mais é um sacramento ainda mais abençoador para a igreja. Não entenda de forma equivocada. A Páscoa, no período em que foi instituída e durante o tempo em que ela durou, durante toda a antiga aliança, ela cumpriu muito bem o seu propósito. Ela foi suficiente para aquele período. Só que a ceia, assim como a nova aliança como um todo, ela é superior. A nova aliança como um todo, ela é superior à antiga aliança. E as suas ordenanças, o que inclui os sacramentos da nova aliança, o batismo e a ceia, superam os da antiga aliança. Segundo lugar, ela é uma ordenança doce para nós, porque ela é uma ordenança, é um sacramento para o crente. O crente. É dever de todos os homens, ele diz, orar. Deus ouve, até mesmo, ele usando aqui a linguagem dos salmistas, né, que falam dos animais se comunicando, falando ou adorando a Deus por meio daquilo que Deus os ordenou a fazerem. E também fala sobre todos devem ouvir a mensagem do Evangelho. Então, nesse sentido, por mais que uma pessoa não seja crente no meio de uma igreja, ouvindo a pregação, ela recebe, em algum sentido, a pregação do Evangelho. Ela se beneficia disso, ouvindo a livre oferta do Evangelho. Contudo, só pode participar da mesa do Senhor, do pão e do cálice, aqueles que de fato já professaram a sua fé publicamente. Então ela é uma ordenança restrita para aqueles que já deram alguma prova que pudesse ser avaliado da sua filiação a Deus por meio de Cristo.
E aí veja o quão isso aqui é importante para nós. Porque você ter acesso à mesa do Senhor, dentre tantas coisas que significa, é um privilégio. É um privilégio. Em outras palavras, nem todos têm esse acesso. Você pode, e como acontece na nossa igreja mesmo, dentro de uma igreja local, todos estarem ouvindo a pregação, mas na hora da administração da ceia, nem todos irão participar. Então há esse aspecto nela mais restritivo, nesse sentido, tá? Nesse sentido. Então é um privilégio você já ter recebido a autorização de Cristo pela sua palavra para poder participar dela. É uma doce ordenança. Terceiro lugar, porque Cristo é o começo, o meio e o fim disso. Ele diz, fazer isso em memória de mim, fazer isto em memória de mim. Ou também no versículo 26 aqui, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí ele diz o seguinte, o Robert Murray McCheyne diz o seguinte, é que às vezes pode acontecer de, num sermão proferido por um ministro, Cristo não está presente no início, no meio ou no fim. Às vezes, em muitos chamados sermões por aí, Cristo está presente em lugar nenhum do sermão. Contudo, no sacramento da ceia do Senhor, Ele está indubitavelmente presente no começo, no meio e no fim. A ordenança sendo praticada como Cristo estabeleceu, o sacramento sendo administrado como Ele mesmo disse deveria ser feito, do começo ao fim, Cristo está presente nesse sacramento. Como assim? Está presente porque antes do sacramento ser administrado, o que é feito? É feita a leitura da palavra de Deus. No caso da própria instituição da ceia. Aqui você já tem a palavra de Cristo sendo proferida à igreja. Cristo está falando ao seu povo antes mesmo da ceia ser ministrada. Então, no seu início, até mesmo antes, de forma introdutória, para que a ceia venha a ser ministrada, Cristo já está presente, envolvido ali no sacramento. Na própria administração em si, porque nós tomamos do seu corpo e do seu sangue, todo aquele procedimento, tudo que é feito, Cristo está envolvido nisso, até o seu final. Inclusive até mesmo quando nós iremos dar graças a Deus por isso, após a ceia ser tomada por nós, recebida por nós, do começo ao fim, Cristo está envolvido nela. Veja a importância disso também. Nossos pais falaram sobre isso no passado, acerca da presença real de Cristo na ceia do Senhor. Eu quero enfatizar isso daqui. Eu ainda vou trabalhar melhor essa questão quando nós chegarmos nesse ponto lá em nossos catecismos, nosso catecismo maior. Mas já adiantando um pouco sobre isso, nós afirmamos de forma enfática que Cristo está presente realmente na ministração da ceia. E isso não é uma doutrina papista. A doutrina papista não assevera somente a presença de Cristo, mas a transubstanciação dos elementos. Eles são transformados, segundo eles, em corpo e em sangue de Cristo, literalmente. Nós rejeitamos isso como uma heresia, como uma blasfêmia. O nosso entendimento de presença real é uma presença real, mas espiritual. Sempre os dois aspectos reunidos, juntos. É uma presença real e espiritualmente. Então ele está presente. Você pode dizer assim, pastor, mas por que nossos pais, os reformadores, puritanos, outros falaram sobre isso, enfatizando a presença de Cristo na ceia, se nós sabemos que Ele está presente no culto como um todo? Aqui a ênfase, na verdade aqui a ideia é de enfatizar a importância do sacramento. Na verdade não somente isso, deixa eu colocar um pouquinho mais antes. Primeiro, era mostrar o contraste com a igreja de Roma e com também a própria visão luterana, de que não é como vocês entendem, a presença de fato se dá, mas não é assim como vocês estão asseverando, seja a transubstanciação ou então a consubstanciação, na visão luterana. Então nós rejeitamos isso, mas afirmamos sim que a presença ela é real, contudo, ela é espiritual. Então tem essa razão, né, de argumentar dessa forma, mas também
de enfatizar a importância desse sacramento. Lembre-se, no culto solene, Cristo, Deus está presente, sim, em todo culto, mas há elementos que são mais importantes do que outros elementos no culto solene. Todos são importantes, mas há graus de importância. Não é à toa que nós afirmamos que a pregação da palavra é o principal elemento do culto público, o principal. Se ele é o principal, significa dizer que ele é mais importante do que os demais. Não significa dizer que os demais não são importantes e que Cristo não esteja relacionado com eles. Ora, nós vimos aqui na exposição da Salmodia Exclusiva, quando eu falei sobre isso, e citando o texto de Hebreus, que Cristo ele canta os salmos com a igreja. Então ele está presente em toda a execução do culto. A sua oração só é recebida pelo Senhor por causa da mediação de Cristo, porque ele é nosso sacerdote. Então não tem isso, é só a ceia, não, é em todos os elementos. A ideia aqui é mostrar essa importância da ceia, de Cristo espiritualmente servindo o seu povo. Servindo o seu povo. E ao mesmo tempo que ele serve através do ministro, ele é o próprio conteúdo também. Como na pregação. Na pregação ele fala pela palavra, pelo seu Santo Espírito, e ele é o próprio conteúdo da mensagem. Semelhantemente ao que acontece com relação à ceia. Pois bem, nesse momento o nosso autor ele faz algumas exortações que eu vou trabalhar um pouco melhor daqui a pouco sobre isso, mas mostrando a importância de nós olharmos para essas características da ceia, a ocasião que ela foi instituída, ali na prévia da morte do Salvador, bem como também o fato de que ela é para os crentes, para aqueles que estão em Cristo, além do fato de que ela Cristo está presente no começo, meio e fim. Em seguida ele diz o seguinte, ele diz assim, Cristo ele toma o pão e o vinho. Escute, quando o ministro oferece o pão e o vinho aos que estão à mesa, isso representa Cristo sendo oferecido gratuitamente aos pecadores. E até mesmo ao dirigente, ou seja, o próprio ministro está recebendo Cristo ali também. Receber o pão e o vinho significa alegremente recebo o ferido e ensanguentado Salvador como meu fiador. O ato de tomar o pão e o vinho é um ato de se apropriar. Escute bem isso. Este ato está dizendo diante de Deus, e anjos, e homens, e demônios, abre aspas, como se você dissesse isso para Cristo e para todos. Eu corro para o Senhor Jesus Cristo como meu refúgio. Ao entrar na arca, Noé realizou um ato de apropriação. Que outros voem para o topo de suas casas, para os seus castelos e torres, para as rochas escarpadas, para o topo das montanhas mais altas. Mas quanto a mim, eu creio na palavra de Deus e corro para a arca como meu único refúgio. Hebreus 11:7. Quando o homicida fugia para a cidade de refúgio, lá no Antigo Testamento, isso era um ato de apropriação. Ao entrar quase sem fôlego nos portões de Hebrom, seus amigos podiam gritar para ele, fuja para o deserto, ou fuja para além do Jordão. Mas, diria ele, eu creio na palavra de Deus, que apenas estarei seguro dentro destes muros. Esta é a minha única cidade de refúgio, só aqui devo me esconder. Josué capítulo 20. Quando os israelitas traziam a oferta do rebanho, quando o sacerdote a atava com cordas às pontas do altar, o ofertante impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Este era um ato de apropriação, tanto quanto dizer, eu considero este cordeiro como morrendo por mim. O mundo pode dizer, como isso pode salvá-lo? Vá, conserte sua vida, dê esmolas aos pobres. Mas ele diria, eu creio na palavra de Deus, eu não desejo sorver meus próprios pecados, eu os coloco sobre o Cordeiro de Deus. Levítico 1, versículo 4. Quando a mulher, trêmula, veio por trás de Jesus e tocou a orla de suas vestes, este também foi um ato de apropriação. Seus amigos podiam dizer-lhe, vá e busque outros médicos, ou espere até que esteja melhor. Não, ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. No Salmo 42, os inimigos de Davi lhe diziam continuamente, onde está o teu Deus? Isso fez suas lágrimas serem seu alimento noite e dia. Foi como uma espada penetrando até seus ossos. Mas no Salmo 43, ele reúne coragem e diz, irei até o altar de Deus.
onde o cordeiro foi morto. E então ele diz: a Deus, que é a minha grande alegria. Você diz que não há Deus, mas veja, eis que eu tomo este cordeiro como tendo morrido por mim, e portanto Deus é o meu Deus. Salomão, no Cântico dos Cânticos, quando a noiva encontrou aquele a quem sua alma amava, ela diz: agarrei-me a ele e não deixei ir embora. Esta foi a verdadeira fé da apropriação. O mundo pode dizer a ela: venha por aqui e mostraremos outros amantes mais bonitos do que os seus amantes. Não, disse ela, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Este é meu amado e este é meu amigo. Cantares 3:4. É exatamente assim, amados. O significado de receber o pão que é partido e o vinho que é servido à mesa do Senhor é o ato de apropriação mais solene de toda a sua vida. É declarar por sinais: eu entro na arca, eu fujo para a cidade de refúgio, coloco minha mão sobre a cabeça do cordeiro, eu toco a orla de sua vestimenta, eu considero Jesus como meu Senhor e meu Deus. Eu o seguro e pela graça eu nunca o deixarei ir. É uma ligação deliberada com Cristo por meio de símbolos na presença de testemunhas. Quando uma noiva aceita dar sua mão em casamento diante de muitas testemunhas, é uma declaração solene para todo o mundo que ela aceita o noivo como seu único esposo. Então, na ceia do Senhor, quando você recebe o pão e o vinho, você declara solenemente que está abandonando todos os outros, e de coração você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você já pensou na ceia dessa forma? Como um ato de apropriação? Veja como é tão prático esse ensino. Quando você vem à mesa do Senhor, você está, dentro de tantas coisas, se apropriando de Cristo e de todas as suas promessas, de todas elas, A gente não pode olhar para as ordenanças do Senhor Deus sem entender os seus significados, o conteúdo delas. Jamais, e isso é um grave pecado, trate a ceia do Senhor, assim como as demais ordenanças do Senhor, como se fosse algo vazio, sem sentido, ou um mero ritual. Vou fazer porque Deus ordenou, tem que ser feito mesmo. Não, entenda a substância disso, o significado disso. Um deles, você se apropria do próprio Senhor, visivelmente, pelos sinais e selos do pacto da graça que Ele estabeleceu. Cristo é fielmente representado nesses símbolos. Em segundo lugar, Ele come o pão e bebe o vinho. Tomai e comei. Bebei dele todos. São expressões que são usadas na instituição da ceia do Senhor. Comer e beber nesta ordenança implica alimentar-se de Cristo. Disse do pão que ele fortalece o coração do homem, e do vinho que ele alegra o coração do homem. O pão é o sustento da vida, e o vinho é muito revigorante para aqueles que, como Timóteo, sofrem de enfermidades frequentes. Eles são as maiores bênçãos nutritivas que o homem possui. Alimentar-me, ou alimentar-se, você no caso deles, na ceia do Senhor, é o mesmo que você dizer: eu me alimento de Jesus como a minha força. No Senhor tenho justiça e força. Tomar o pão na mão é dizer: ele é feitura de Deus para a minha justificação. Alimentar-se disso é dizer: ele é feitura de Deus para a minha santificação. E ele vai citando aqui vários exemplos acerca do maná e outras coisas que Deus entregou também para nós. Mas deixa-me comentar isso melhor. Alimento para nossas vidas. Alimento para as nossas vidas é a ceia do Senhor. Veja como você não precisa, e Deus não fez isso, Ele não ordenou que a ceia fosse um momento em que nós fôssemos alimentados fisicamente a ponto de você ficar cheio, né, com a barriga bastante cheia. Não, a semelhança da água do batismo é suficiente a quantidade que nós recebemos do Senhor. Para que alguém seja purificado por Cristo, não é necessário que ela seja imersa em água. Da mesma forma, para que você seja alimentado por Cristo, você não precisa comer um grande banquete, fisicamente falando.
Porque aquilo que nós já recebemos na ceia, o pedaço de pão que nós comemos, o pouco de vinho que nós provamos, já é suficiente para declarar a nós, e mais do que declarar, para nos alimentar espiritualmente. Porque o propósito principal é esse: sermos alimentados espiritualmente na ceia. Você é nutrido assim. Como é que você é nutrido assim? Ora, uma das formas de ser nutrido assim, dessa maneira, é você vir à mesa do Senhor com entendimento. Com entendimento. Você vem com entendimento do seu significado, como eu já falei, e crendo em suas promessas. Toda vez que você vem à mesa do Senhor, há uma declaração para a sua vida: eu tenho uma aliança com você. Prove de mim mesmo. Prove de mim mesmo. O seu paladar, a sua audição, a sua visão, todos os seus sentidos, o seu olfato, as suas mãos apalpam esse seu tato. Você é atingido em todo o seu ser pela ministração da ceia. E isso fortalece a sua fé. Fortalece a sua fé. Lembre-se de quando, por ocasião ali daquela demonstração de incredulidade de Abraão, eu não quero entrar muito nisso, porque senão vai falar bastante do batismo, mas só um pouco. Em Gênesis capítulo 17, o Senhor Deus instituiu a circuncisão. Mas antes da instituição da circuncisão, Abraão demonstrou a sua incredulidade, acabando por deitar-se com a mulher, a escrava, e assim com ela ter um filho, conceber um filho. Sendo assim, não confiando na promessa de Deus. Pelo menos naquele momento houve essa demonstração de infidelidade ao Senhor Deus. E no capítulo 17, o que o Senhor Deus faz é exatamente instituir a circuncisão. Uma das razões por que isso aconteceu: o sacramento tem como objetivo também fortalecer a nossa fé. Em outras palavras, Abraão, a aliança que eu fiz contigo, lá no capítulo 15, a aliança que eu fiz contigo, a minha palavra é suficiente, obviamente, a palavra de Deus é suficiente, mas veja, por conta das nossas necessidades, Deus institui sinais e selos visíveis para que nós venhamos a ser fortalecidos. E a circuncisão é instituída nesse contexto, logo após uma demonstração de incredulidade de Abraão. Uma vez que o sinal é aplicado, visivelmente você tem a promessa do pacto sendo vista, vislumbrada, sentida, percebida com todos os nossos sentidos. Semelhantemente, o que acontece com o batismo e o que acontece com a ceia do Senhor fortalece a nossa fé. Terceiro e último lugar, ele divide o pão e o vinho com os outros. Observe que a mesa do Senhor não é uma refeição solitária e egoísta. Comer do pão e vinho sozinho não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Como algumas pessoas em tempo de pandemia defenderam isso, né? E até praticaram de forma absurda em vários lugares. Cada um na sua casa, a transmissão acontecendo e assim você tomando da ceia do Senhor. Aí você diz: reverendo, realmente isso é um absurdo. Como é que alguém pode fazer isso? Como é que um ministro pode se colocar nessa condição? Ele vai lá, pega o pão, o vinho, ministra à distância, e a pessoa na sua casa toma a ceia. Que irreverência, que coisa, né? Não é tão diferente do que acontece quando um pastor vai à casa de um membro da igreja para ministrar a ceia só para ele. Não é. Essa prática, por mais que ela seja bem comum nas igrejas, até mesmo no nosso contexto, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Não é bíblica. E por quê? Porque a ceia do Senhor, ela é um elemento de culto, logo ela ocorre dentro do culto solene, com a participação de todo o povo da aliança. E aí, para você não ficar confuso quanto ao que eu estou falando aqui para você. Então quer dizer que na minha casa não posso receber a ceia, a não ser numa circunstância específica. Se houvesse um culto solene na sua casa. É bem diferente.
Se fosse marcado um culto solene na casa de um crente, no seu quintal, na sua área, a igreja é convocada para este culto, e assim lá o pastor vai ministrar o sacramento. Obviamente, o culto está acontecendo, independente do local, não precisa ser no templo que foi separado para isso, não. Qualquer lugar onde há culto, pode acontecer sim a ministração do sacramento da ceia. Pode acontecer. Mas com o entendimento correto. Não esqueça disso. Agora, o ministro sair para ir até a casa de alguém e ministrar a ceia em particular, em privado, é uma prática que não tem respaldo bíblico, não tem respaldo histórico, nem confessional. Isso está fora do que nós cremos à luz da palavra de Deus. E por que? A razão aqui atrelada ao argumento dele. Eu estou tirando isso, tá? Ele não fala isso aqui abertamente, mas esse é um entendimento nosso, que está incluído nessa fala dele. Pois bem, por conta de que é uma refeição que você toma uns com os outros. Uns com os outros. E aqui veja a importância da ceia também nesse aspecto. Agora, horizontal. Não apenas vertical. A ceia tem, antes de tudo, o seu significado, a sua ideia aqui, principal, vertical. Cristo comunicando a nós, falando conosco, nos alimentando, nos servindo. Mas também a ceia, ela tem esse aspecto horizontal. Existe aqui uma comunhão. Quando nós comemos o mesmo corpo, bebemos do mesmo sangue, no caso do pão e do vinho, nós estamos demonstrando comunhão não somente com Deus por meio de Cristo, mas uns com os outros. Uns com os outros. E para que isso seja fielmente cumprido, você precisa comungar com seus irmãos. Com seus irmãos. Deixe-me falar algo ainda sobre isso, bem brevemente. Talvez você ainda tenha ficado um pouco confuso. Mas pastor, talvez seja esse questionamento. Mas pastor, essa pessoa não ficaria sem receber o sacramento e assim seria prejudicada espiritualmente? Ora, nenhuma falta de recepção do sacramento é capaz de roubar a nossa salvação do Senhor Deus. Deixe-me falar com relação à pregação pública da palavra. Alguém que fica doente está impedido de ir ao culto solene e não pode estar no culto solene e ouvir a pregação pública, que é o principal elemento de culto. Essa pessoa que está em Cristo, ela perderá a sua salvação por causa disso? É claro que não. E ela pode sim ser acompanhada pastoralmente com a leitura bíblica, a meditação na palavra, o próprio pastor indo lá, visitando, expondo a palavra para ela, ali ensinando, cuidando dela espiritualmente, orando juntamente com ela. Ela não estará completamente desamparada, ainda que não possa estar podendo ir ao culto solene, por uma questão de saúde. E o Senhor Deus, obviamente, sabe disso. Não é negligência. Há um impeditivo. Há uma impossibilidade. A gente não adapta as ordenanças de Deus devido às circunstâncias. Há uma circunstância problemática, difícil, a gente vai adaptar agora. Não é diferente o que fazem aqueles que mudam os elementos da ceia porque em tal lugar não tem pão, não tem vinho, então vou usar outros elementos para poder celebrar a ceia. A ceia não pode deixar de ser ministrada nesse lugar, então vou mudar. Não tem pão, não tem vinho, vou fazer com outros elementos. Você não adapta por causa das circunstâncias, do tempo, da dificuldade, dos problemas. Não, você cumpre fielmente. Dá para fazer? Se faz. Não dá para fazer como Cristo ordenou? Não se faz. Não se faz. Porque você não está deixando de fazer porque não quer. Está deixando de participar porque não quer. Mas porque é impossível de ser praticado. Sendo impossível, naquele contexto, você não pratica. Para não ser infiel a Deus. Ele diz ainda assim, para nós concluirmos: isso expressa amor aos irmãos, um doce sentimento de unidade com todos aqueles que amam o Senhor Jesus com sinceridade, um desejo que enche o coração de que todos tenham a mesma paz, a mesma alegria, o mesmo espírito, a mesma santidade, o mesmo céu que você. Percebe a importância de você não, e aqui eu concluo, nós não virmos a ceia do Senhor indignamente? Uma maneira de vir indignamente é chegar à ceia do Senhor, à sua mesa, guardando em nossos corações ódio contra o nosso irmão.
antes de chegar e tomar a mesa do Senhor, tomar assento na mesa do Senhor, devemos pedir perdão a Deus, sempre, é claro, especialmente quando tiver uma situação como essa, e ao nosso próximo, se for o caso. E assim assentar-se à sua mesa. Porque no ato de comungar de Cristo ali, você comunga com seu irmão. E você, com esse ato, expressa unidade, paz, santidade, harmonia com o corpo. Você está demonstrando isso quando você come e bebe. Agora, se isso não está no seu coração, não passa de um ato da sua parte, eu digo. O sacramento continua sendo válido, continua estando acontecendo. Agora, você está participando de uma forma pecaminosa e atraindo juízo sobre si. Então, o que a gente deve fazer? Pedir perdão ao Senhor e achegar-se à sua mesa, porque Ele é perdoador. Perdoador. Veja a importância do sacramento da ceia do Senhor para a nossa prática da piedade. Em obediência ao Senhor Deus, nós levamos para a nossa vida o que Ele ordenou e assim cumprimos para a nossa santificação. Que Deus nos ajude a amarmos a palavra, os sacramentos e, se Deus quiser, na próxima quarta-feira a oração ouviremos e também que o Senhor nos ajude a amá-la. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por Tua palavra e pedimos a Ti, Senhor, que aplique nossas vidas. Que Teu Santo Espírito venha a trazer os frutos para nós, a amar ainda mais o Senhor, amar a ordenança, a doce ordenança da ceia do Senhor e participar dela em reverência, em santidade, buscando crescer em piedade, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo que ouviu esses estudos, que ainda ouvirão, porventura, a gravação assim, tendo essa oportunidade, Senhor. E que nós cresçamos como Tua igreja, no Teu temor, para a Tua glória. Abençoa também agora, as orações serão feitas, que o Senhor conduza os irmãos a esse momento e assim possa atender nossas petições segundo a Tua vontade e no Teu tempo, Senhor, e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.